vamos falar aí desse assunto. Eu, particularmente, gosto muito do assunto, porque isso vai muito ao encontro de uma situação que no Espiritismo é muito comum. Muitos de nós espíritas, e eu quero crer que nesse grupo nosso aqui nessa noite, nenhum de nós estejamos ainda nesse momento da nossa evolução, mas a gente tem uma característica como espírita que é atribuir efeito espiritual a coisas eminentemente materiais. Então, a gente está saindo do centro, aí a gente tropeça e acha que faltou a devida oração lá dentro, que foi um irmão obsessor. Lembro, inclusive, quando é saindo do trabalho mediúnico, de um especificamente que passou pela nossa doutrinação e, na nossa cabeça, é aquele irmão que, de certa forma, está vingando. E por isso que nós tropeçamos. E poucos de nós falam, poxa, eu preciso prestar mais atenção. A gente reformou aqui o Eurípides Barçanufo, mudar essa calçada, e eu não percebi esse degrau ou essa diferença de nível aqui da calçada. Então, a gente tem isso. Obviamente, o que eu estou falando, ele tem um viés de brincadeira, né? Mas a gente sabe o tanto que isso é comum. Você chega numa casa espírita, eu iria dizer velho, né? Vou dizer experiente, né? Tem um tempinho de vida, os cabelos já, os que sobraram, estão tudo branco. Então, eu peguei uma fase do movimento espírita ali na minha infância, adolescência, em que tudo era espiritual, e todas as vezes que você passar na porta de um centro, alguém falava que você tinha que desenvolver mediunidade. Isso ainda é comum em muitas casas. Você chega lá com uma dor e vai participar de um diálogo fraterno, e a primeira frase que a pessoa que está dirigindo fala é que você tem que trabalhar, isso é uma questão mediúnica. E isso só reflete a nossa dificuldade de estudar a doutrina, de entender a dimensão da doutrina e de entender, inclusive, a mediunidade para poder ir falando para as pessoas assim. Tem uma casa que eu conheço aqui na nossa região, em que aconteceu uma coisa que me chamou muita atenção, que um familiar meu foi lá para poder passar pelo passe, assistir uma palestra, e porque tinha um tratamento espiritual na referida casa. Uma boa casa, inclusive, com bons trabalhadores, é bom que eu diga. Porém, no meu ponto de vista pessoal, um certo despreparo quando o assunto é mediunidade. Porque essa pessoa chegou lá e virou médium. Na noite que ela chegou lá, ela já estava, como a gente fala, trabalhando a mediunidade, com psicofonia e tudo mais. Detalhe tolo, né? Que ela nunca tinha ido na casa e que ela era evangélica. Mas isso é só um detalhe para a gente ver o nível de seriedade de uma situação dessa, que nós não deveríamos jamais embarcar nisso. E por que esse introito? Porque isso tem muito a ver com a lei de causa e efeito. A gente escuta muito no movimento espírita que tudo é isso, causa e efeito, e a gente faz uma eventual confusão até com a lei do karma, ou karma, que tem origem lá no hinduísmo, e a gente pegou emprestado para o movimento espírita e carrega ele aí já há um bom tempo, ou a lei própria de causa e efeito que a gente trouxe da física. A gente estuda isso no colégio lá, o primeiro contato que a gente tem com causa e efeito é estudando Newton no colégio. Então, assim, e a gente também trouxe para o movimento espírita. E dentro do espiritismo ficou uma coisa muito, muito clara, que existe uma fatalidade em tudo que nos acontece. Então, tudo é efeito de uma causa, e essa causa, o efeito sendo ruim, eu entendo que essa causa é ruim. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai conversar, com a tentativa de desconstruir esse fatalismo. O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta para a espiritualidade sobre a fatalidade, a espiritualidade responde de uma forma muito, muito clara para nós, que no termo que a gente conhece de fatalidade, no entendimento que nós temos de fatalidade, a doutrina espírita não se coaduna com isso. Então, a resposta da espiritualidade é que, de fatal mesmo, é o processo de evolução que nós estamos sujeitos. Que é o que a gente conversava no nosso bate-papo aqui, eu peguei só o fim dele, mas sobre a evolução. Então, o que é fatal? Fatal é que nós vamos evoluir. Agora, os meios, a velocidade, a distância, isso é particular de cada um.
Então, é um pouco esse o nosso assunto. E, de novo, eu gosto dele, já tem um tempinho que eu tive a oportunidade de falar sobre ele. Faz parte de um estudo, inclusive o material que eu peguei emprestado para a gente conversar, o estudo avançado da doutrina espírita, né? A continuação do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Depois que termina ele, tem o EAD. E no EAD tem um material no roteiro 17 que trata exatamente de causa e efeito. Então, para a gente entender esses processos, eu citei no começo uma lei da física, que é a terceira lei de Newton, ação e reação. Então, para cada ação, existe uma reação com a mesma força, simultânea, porém em sentido contrário, sentido oposto, como queira. É uma lei da física. Se eu arremessar uma bola na parede, segundo essa lei, a bola faz uma força na parede, por isso que ela volta, a parede faz uma força na bola, e ela volta porque ela tem menos massa, e tem uma explicação que quem sou eu para poder dá-la, porque eu não possuo mesmo, né? Mas a gente entende que é isso. Então, tem essa explicação do ponto de vista dessa lei física, é uma lei científica, que foi passível de uma comprovação por parte de Isaac Newton, e a gente entendeu. Então, as forças, elas possuem, segundo essa lei da física, elas possuem a mesma natureza, porém em sentido contrário. Então, quando eu bato essa mão esquerda na minha direita, eu, consequentemente, estou, em teoria, batendo a direita na mão esquerda. E isso é bom para a gente começar a entender o assunto nosso do ponto de vista doutrinário. Então, quando eu faço uma força, por exemplo, através da oração, eu vou gerar uma reação que é daquelas outras forças que ou elas não gostam dessa oração ou elas se somam a essa oração. Ainda que elas gostem, que estejam somando, elas vão reagir à oração. Então, por exemplo, eu estou com uma filha, às vezes, no berço, pequenininha, ela está com um mal-estar qualquer, e eu vou lá e faço uma oração. Naquele momento, eu estou conclamando a espiritualidade, né, os bons espíritos, os anjos do Senhor, para poder vir em meu socorro, para poder atender aquela criança ali. E quem já teve a oportunidade de orar no berço, né, orar na cama, orar por um filho, já deve ter percebido a dimensão da força dessa oração. É algo... porque ela é verdadeira, né? Aquela hora eu não estou fazendo uma oração pro forma. Dentro da casa espírita, numa reunião, muitas vezes a gente faz uma oração pro forma. A gente faz uma prece sem um compromisso efetivo com a própria prece. Agora, quando a coisa aperta, né? Aí a gente muda isso. E a mesma coisa acontece para poder afastar, obviamente, determinados irmãos que não estão ali trabalhando a serviço do Cristo Jesus. Então, essa lei da física a gente entende, pode trazê-la como explicação do ponto de vista espiritual mesmo, né? As forças, elas não se equilibram e não se anulam, mas elas exercem energias diferentes sobre o mesmo processo. E, como eu disse, é uma lei da física, que aí a gente popularizou com o nome de causa e efeito. Tem uma historinha bonitinha, mas eu não lembro dela direito, da história da maçã, mas não vem ao caso, não. Vamos falar já para frente um pouquinho agora da lei de ação e reação, do ponto de vista de um outro termo que ficou muito conhecido no movimento espírita, que é a pena de Talião, né? A lei de Talião. É a mesma lei de causa e efeito explicada sobre um outro ponto de vista, que é entendendo essa lei, ou pena de Talião, que é aquela que também nós conhecemos muito, já ouvimos muito dentro do movimento espírita, que é a olho por olho, dente por dente. A gente já ouviu falar isso muito, olho por olho, dente por dente. Um parênteses importante aqui é que nos surpreende que algumas filosofias e alguns estudos religiosos, eles usam exatamente essa lei, encontrando, inclusive, explicação dela. Então, se a gente pegar a Torá judaica, a gente vai encontrar muitas coisas referendando a pena de Talião. Então, por quê? Porque ela não está exatamente na Torá, mas a gente consegue permear, como o cristianismo também consegue entender algumas colocações da lei de Talião lá dentro.
É um texto que narra a história, que é um código, né, de 1.700 e poucos anos antes de Cristo, no Código de Hammurabi, que veio essa lei de talião, essa pena de talião, que consiste basicamente na rigorosa reciprocidade. Então, se alguém foi lá em casa e bateu no meu filho, alguém da minha família vai na casa do outro e bate no filho dele. Não bate nele, na mãe, nem na avó. Tem que bater no filho. E Allan Kardec, aqui outro parênteses para a gente trazer para a nossa conversa. Allan Kardec, nosso irmão Allan Kardec, toda a pregação dele, né, todos os textos dele, todo o momento em que ele está se ocupando com essa doutrina nascente, que é a doutrina espírita, ele convida a gente a racionalizar as coisas. Eu sempre fiquei encantado com a forma com que Kardec traz a doutrina espírita para a gente. Ele insiste o tempo todo. Se a gente pegar a revista espírita, se nós pegarmos as obras básicas, se nós pegarmos o que é o Espiritismo, o livro que é o Espiritismo, antes das próprias obras básicas, a gente vai ver o tanto que Kardec fala para a gente ser racional na hora de fazer uma análise da doutrina, uma análise dos fenômenos ditos fenômenos espirituais, uma análise do próprio Evangelho de Jesus. Ele faz um convite incisivo. E aí a gente, às vezes, passa batido nesse entendimento. Mas se nós formos pensar na lei de Talião, se ela fosse uma lei válida, e se nós fôssemos analisar ela do ponto de vista racional, ela fala que se alguém faz mal para a minha família, eu vou lá e faço mal para essa família, e as coisas se equivalem, se equilibram e resolvem. Mas racionalizando isso, eu teria que ter um grupo de pessoas 100% más. Porque à medida que 50% fez mal para o lado de lá, 50% do lado de lá tem que fazer para cá. Ou eu teria que ter um nível de equilíbrio de família com a mesma quantidade de integrantes. Então, alguém veio aqui na minha família e matou a minha filha, eu vou lá e mato a filha. Mas e se não tiver filha? E se for um casal sem filhos? Quando a gente busca o Código de Hammurabi sobre esse assunto, ele não tem asterisco, ele não fala, não, mas aí você mata outra pessoa. Não, senhor, você mata uma filha, então agora você espera eu ter uma filha para você matar ela. É o que fala a lei. Então, e Kardec fala, olha, quando ao nível racional do estudo dessa doutrina, do entendimento da doutrina, quando você sentir que ele foi machucado, que não deu margem para entendimento, desconfia, né? Não aceita aquilo como sendo uma verdade. Então, a lei de Talião, ela é muito errada se a gente for entender desse ponto de vista. Ela é um avanço, Então, quando Moisés empresta ela, como eu falei, a gente consegue encontrar ela no Velho Testamento, porque vem da Torá judaica, no Pentateuco já cristão, a gente consegue enxergar ela ali colocada, mas por quê? Porque já era uma tentativa de Moisés, que já era um espírito muito evoluído para aquela época, para aquele povo, de começar a disciplinar nós que estávamos lá. Então, a gente começa a sofrer um processo de evangelização. E aí, obviamente, a tendência é cair o nível de violência. Então, se alguém mata alguém da minha família, eu ia lá e dizimava toda a família do outro, agora a lei fala, não, você só tem direito de matar um do lado de lá. E aí, se a gente pensar isso nos dias atuais, talvez numa situação dessa que a gente está enxergando na Ucrânia e na Rússia, talvez a lei de Talião seria uma boa, né? Porque iria se equilibrar. Não a gente vê uma potência como é a Rússia dizimando uma população, né? Um país, uma população inteira. Mas isso é só uma explicação disso aí. Bom, mas então se eu não dá para entender como lei de causa e efeito, e se não dá para entender diretamente como uma lei de Talião, qual é a melhor forma de reparar um mal, né? Porque quando alguém faz alguma coisa errada comigo, ou que eu sinto que alguém fez alguma coisa errada comigo, a tendência natural nossa é nós, nos sentindo ofendido, a gente, ainda que não haja, a gente desejar fazer o mesmo ou algo muito parecido com o outro. A maioria de nós, excetuando, claro, um ou outro que já conseguiu um nível de equilíbrio que consegue receber e amortecer o mal e não devolvê-lo, obviamente. Não é? Alguns de nós conseguem, inclusive, orar
por aquele que nos fez mal. Jesus falava, orar por aqueles que vos querem mal, que vos caluniam, não é? A gente tem essa dificuldade. Porém, é em Jesus mesmo que tem resposta para essa pergunta. Qual que é a melhor forma de reparar o mal? É indo pela lei de Talião? Não, claro que não, né? Mahatma Gandhi, né? Ele tem uma frase dele conhecidíssima, das várias que tem, inclusive existem várias frases que são atribuídas a Gandhi que não são dele. A fonte, às vezes, mais segura é buscar um livro dele mesmo, dele não que ele escreveu, né? Mas um livro que tem uma credibilidade e encontre a frase. Essa, por exemplo, está numa das obras falando dele, né? Ele falou que se a gente usasse olho por olho, dente por dente, nós ficaríamos todos cegos e desdentados. Porque o tempo todo a gente está machucando, está ferindo alguém. O tempo todo. Pela nossa involução, pelo nosso momento espiritual, que não é... A gente ainda tem muito que caminhar para poder não darmos causa a alguém ficar magoado, chateado ou com vontade de arrancar nosso olho ou os nossos dentes. Então, a reparação do mal, sofrendo uma agressão, não é que vai reparar o mal, porque se eu me coloco na condição de sofrer agressão, o agressor assumiu uma outra responsabilidade. Isso criaria um ciclo, né, vicioso e não virtuoso. Então, a coisa também não funcionaria. Então, o que Jesus fala para a gente? É tentar, dentro da nossa limitação, mas ele não fala tentar, ele nos dá um conselho de forma mais direta, retribuir o mal com o bem. E esse, talvez, é óbvio que esse é o desafio. Então, Jesus, ele não falou isso para a gente, ele fez isso. Toda e qualquer pessoa, na época que Jesus esteve aqui, que fez alguma coisa contra ele, ele retribuiu com muito amor. E alguns poucos discípulos que estavam próximos, que entenderam esse evangelho, começaram a devolver amor também. Jesus amou aqueles que o agrediram durante aquele momento em que ele vai para o Calvário, amou. Ele quis bem, quis bem. Jesus amou quando um de seus discípulos arranca a espada para poder ir em defesa dele. Ele manda embainhar a espada, porque ele fala que aquele que agir pela espada morrerá. Então, ele amou aquela pessoa. Inclusive, outro parênteses aí, né? Nós pegamos um governo federal nosso hoje, que se diz cristão, defendendo o armamento da população. E espíritas defendendo isso. Está faltando um pouquinho de estudo, né? Jesus falou que aquele que, pela espada, resolver travar as suas batalhas, pela espada merece morrer. Mas é só um parênteses aqui dentro dessa nossa prosa. Então, e por quê? Porque Jesus defende que a forma de combater o mal é combater o mal pelo amor. Eu não tenho o equilíbrio, eu não tenho a evolução espiritual de Cristo? Não tenho. Então, eu não dou conta de fazer como ele. Não dou conta. Mas eu posso fazer algumas coisas dentro da minha limitação espiritual, dentro do estado evolutivo em que eu me encontro. Eu estou num planeta de prova e expiação. Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é um planeta de prova e expiação? Resposta da espiritualidade. Existe nesses planetas a preponderância do mal em relação ao bem. Em outras palavras, num planeta de prova e expiação como é a Terra, o mal é maior do que o bem, a gente está mais propenso ao mal. Então, se eu estou encarnado aqui, eu não sou nenhum ser iluminado que encarnou aqui como missão, não. Eu não. Então, eu tenho mais tendência espiritual, no meu estado evolutivo, a ser mal, a fazer o mal. Tudo que é prática de coisas desequilibradas tem mais aderência a mim como espírito do que coisas equilibradas. E aí, como é que eu combato isso nessa minha ignorância espiritual? Como é que eu vivo isso que Jesus falou? É fazer coisas ou atitudes que se aproximam das coisas certas. Mas eu não vou ser um Cristo. Então, se alguém me bater na face direita, eu não vou dar à esquerda. Talvez, então, o que eu posso fazer? Não tentar revidar. Mas eu vou embora, igual quando eu era pequeno, tinha um desenho que passava na televisão, alguns poucos aqui devem ter assistido, porque todo mundo é muito jovem, que era um cachorrinho rabugento. Então, quando ele se sentia ofendido, ele saía falando... É a gente, às vezes. A gente sai igual um rabugento, com vontade de revidar. Então, só o fato de não revidar já é uma grande evolução, é um progresso espiritual que a gente tem quando a gente não revida. A próxima etapa é orar por aquela pessoa. E talvez a consequência da oração, da insistência da oração,
em algum momento eu vou perdoar aquela pessoa. E quando eu conseguir atingir o nível do perdão, eu estou pagando o mal com o bem. Então, eu estou fazendo o que Jesus Cristo, nosso irmão maior, me pediu para poder fazer. É um exercício e é progressivo. Então, ao invés de usar, por exemplo, a lei do karma, né, que na definição é o efeito de agir, né, de fazer, eu vou amar. De novo, se num primeiro momento, não na plenitude que um Cristo amaria, ou vamos trazer para a gente mais próxima de nós, né? Vamos falar do nosso irmão Eurípides Barçanufo, que é o patrono espiritual da casa. Vamos falar do nosso irmão aniversariante, Divaldo Franco, daquele que já retornou ao mundo espiritual e que tão bem nos fez, Chico Xavier. Imagina o nível de amor destas almas abençoadas. Então, está mais próximo da gente. Só que é lógico, quando eu olho para qualquer um desses aí, eu não sei diferenciar, inclusive, a distância que eu estou de Jesus deles, tá? Para mim, tudo está distante demais. Então, a lei de Talião, ou a lei física de causa e efeito, ou a lei do karma propriamente dito, não tem no Espiritismo o mesmo significado. Não é, a gente não pode trazer isso de lá. Porque no Espiritismo, que é o filho do cristianismo, né? A nossa doutrina está alicerçada no Cristo Jesus, a forma de devolver qualquer uma das situações que nós sofremos é através do amor, não tem outro jeito. Então, nós precisamos desenvolver a plenitude do amor. É por isso que nós, espíritas, somos convidados a estudar. A gente não estuda para melhorar o nosso intelecto, para poder discutir religião, ou como fazem muitos de nós espíritas, que graças a Deus têm uma memória boa, não é o meu caso, e citar, porque o capítulo tal está falando tal coisa, a questão tal está falando tal coisa. Não. A gente estuda porque estudando esclarece a nossa grande ignorância, o nosso entendimento melhora, e aí a gente vai cumprir aquilo que a doutrina espírita defende como uma de suas bandeiras, conhecer a verdade, para que através dela a gente possa libertar. E quando a gente conhece, a gente entende que amar o outro, quando nós nos sentimos ofendidos, ou até como nós de fato fomos ofendidos, não nos faz seres melhores, não. Ele nos faz compreender o amor do Cristo. E aí a gente começa a devolver para o mundo o nosso lado bom, que a gente vai conquistando através dessa instrução. Então, pela força do amor, associada à vontade nossa de querer reparar os erros, de querer ser melhor, a gente, de fato, vai melhorando como espírito que somos. E aí a própria encarnação que nós estamos experimentando, ela começa a fazer sentido. Porque alguns de nós, lamentavelmente, vai passar pelas encarnações, e estamos passando talvez, sem aproveitar de forma devida o que nos é proporcionado na encarnação. A gente precisa entender que não é um grande parque de diversões. Ainda que tenhamos um ou outro momento de uma alegria, a gente aqui é uma tarefa que precisava ser experimentada com um nível melhor de seriedade, de entender a nossa missão aqui. Então, esse, obviamente, é muito complicado. Então, não existe essa fatalidade, esse determinismo, que o destino está traçado, que se eu der um tiro em alguém, aí a próxima encarnação eu vou morrer por um tiro. Se eu tirar o braço de alguém, se eu decepar a próxima, eu vou ter... Não tem isso. O Livro dos Espíritos fala que não é assim. Por quê? Aí isso está lá no livro de João, né? O amor cobra uma multidão de pecados. Então, eu tenho como, aspas na palavra, pagar alguns dos meus débitos, né? Alguns erros que eu cometi, devolvendo isso em trabalho para o próximo, devolvendo em caridade, devolvendo em amor. Então, todas as vezes que eu me proponho a mudar o meu comportamento e me aproximar um pouco mais do outro, em servir o outro, eu estou, como se a gente pensasse num equilíbrio, eliminando alguns débitos e deixando, às vezes, de sofrer algumas situações que, por exemplo, numa encarnação, poderia, sim, ser um compromisso, do ponto de vista espiritual, que eu tivesse um desencarne, às vezes, trágico, porque eu causei um desencarne trágico para alguém.
Então, ainda que eu tenha isso por um equilíbrio, que eu tenha um compromisso espiritual de passar por algumas coisas, o Livro dos Espíritos, novamente, nos fala que é possível que eu pague esse determinado débito com uma outra moeda que não exatamente aquela. Então, não tem esse nível. Aí está, como eu falei, citado no Livro dos Espíritos. Então, o homem pode mudar a ordem dos acontecimentos? Ele pode, porque nós somos artífices da nossa própria encarnação no tempo presente, né? Nós estamos todos os dias construindo o dia de amanhã nesta encarnação. E determinados compromissos que eu assumi do ponto de vista espiritual, que poderia, por exemplo, me levar a uma situação um pouco mais sofrida, eu posso mitigar isso o quanto possível, à medida que eu aproveite melhor as oportunidades da encarnação para ser um espírito melhor. Então, eu vou construindo de acordo com as minhas disposições íntimas, eu vou modificando, eu vou trabalhando e aí vou avançando. Então, não tem isso, né? No livro Lindos Casos de Chico Xavier, Chico narra a história de um trabalhador que sofre um acidente lá e perde, não me recordo agora se é o dedo ou se é parte da mão, e aí o Chico questiona Emmanuel, né? Poxa, um homem que está trabalhando, aí Emmanuel fala, olha, o compromisso era um braço. Então, a gente tem esses lucros diários que a gente não percebe. Nós, da doutrina, nós cristãos, nós que estamos trabalhando, às vezes, sem uma religião definida, mas estamos trabalhando pelo próximo, estamos ocupados em servir, nós somos passíveis dessa justiça divina. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Quando explica a justiça divina, fala que a justiça do amor, né? Na essência, né? Então, é a lei do amor, que é a lei de Deus, definitivamente. E, obviamente, que ela é uma lei mais equilibrada, né? A gente não compra nenhum juiz, não. O juiz ele é mais perfeito. E, aliás, ele é perfeito na essência da palavra, né? E Deus, como eu falei, já caminhando para o término, Deus é amor, né? Jesus, ele sintetiza o conceito de justiça quando ele fala para a gente para fazer aos homens o que nós gostaríamos que esses homens ou que nos fizessem, né? Fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria de receber. E algumas pessoas tentam até melhorar essa frase do Cristo, né? Eu já vi isso até em palestra. Não, a gente tem que fazer até mais. Gente, a gente não está conseguindo fazer 1/10 do que Jesus nos propôs, talvez, ou um milésimo, sei lá o quê, e a gente está querendo até fazer mais. Calma, vamos primeiro fazer o que dá para fazer hoje, né? Dentro da lei de amor, dentro da lei de justiça, dentro da lei de caridade, e aí a gente lentamente pode avançar do ponto de vista, inclusive, de pensar um pouco mais à frente do que é isso. Então, aí a gente começa a entender, dentro desse conceito de ação e reação, que a gente pode efetivamente avançar. Mas é um trabalho lento, é uma construção. A nossa vida, ela é uma constante de acontecimento diário, sobre as mais variadas formas, né? A gente tem muitos desafios, em quaisquer que sejam as áreas, nas nossas atividades profissionais, nas relações nossas com a família, na relação com os amigos, na casa espírita, não é? Eu gosto de falar que poucas coisas ensinam tanto para a gente quanto assumir obrigações dentro da casa espírita, porque a gente tem a consciência, né, que não é outro senão o nosso anjo guardião, que fala o tempo todo, ó, você sossega esse leão que você carrega dentro de você aí, porque você está dentro da casa espírita. E aí a gente fala, é mesa, que eu não posso bater no meu irmão, não. Minha vontade era bater, esfregar ele na parede ali umas 3 vezes, né? Sobre, às vezes, assuntos tão pequenos, mas a gente deixa o homem velho que está em nós, que somos nós, eu nem diria que está, né? Sobressair. Eu falo que, enquanto eu tive algumas direções no Obreso, mas na presidência da casa me chamou muita atenção que a gente enfrenta umas brigas, né? Umas discussões que só nos apequenam como espíritas e como trabalhadores da casa. Aí aponta, às vezes, a gente entrar em discussões infindáveis, né? Ao ponto de uma ruptura na casa. O Obreso passou por uma situação dessa que me chamou muita atenção. Um grupo lá um dia se juntou e saiu.
E a gente tem a tendência, inclusive, de achar que quem ficou é o certo, né? Não, nós que ficamos estava certo, mas não tem certo nem errado, né? Foi bom a divisão, porque hoje nós temos outra casa espírita. Mas naquele momento foi muito doído a gente perceber irmão adjetivando irmão dentro de um grupo de oração e dentro de uma sala de reunião. E a gente faz isso. Não é o outro, é a gente. E quando a gente deveria devolver amor. Amor por excelência. Amor sem vaidade, amor sem orgulho. Nós estamos caminhando para isso. O caminhar é lento. O caminhar, sem sombra de dúvida, é um caminhar lento. Mas ele é possível. Né? E quem falou isso para a gente foi o Cristo Jesus. E nos deu ele veio e nos deu ele como exemplo, né? Quando ele deixa claro que ele é o caminho, a verdade e a vida. E para a gente ir para o Pai, a gente precisa dele. Então, minhas irmãs e meus irmãos, que Jesus continue sendo presença constante em nossa vida e que a gente entenda essa dimensão desse amor dentro da nossa limitação reencarnatória do momento, mas que a gente consiga compreender. Que Jesus nos abençoe.